E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nós vamos começar aqui uma série no canal chamada Estudando o pacote de desbloqueio do Switch. Por que estudando, pessoal? Nós vamos estudar juntos, tá? O pacote do desbloqueio. Eu não sei tudo. Se eu esquecer de mencionar alguma coisa, ou se eu não souber alguma coisa e vocês souberem, coloquem aí nos comentários. Vamos aí conversar sobre o assunto. O intuito desse vídeo aqui é para a gente se aprofundar mais no pacote, para a gente poder entender melhor ele. Com isso, eu não vou dizer que você vai saber logo de cara resolver todos os problemas, mas quando surgir alguma mensagem de erro no seu Switch, você vai ter mais ou menos uma noção do problema que pode estar acontecendo. Tá? Não vou dizer de todas as mensagens, mas isso vai te ajudar bastante a conhecer melhor o pacote e como que ele funciona. Então, eu vou me basear aqui em dois pacotes, tá? O pacote GNX, o pacote do Blackpear. E também eu vou aproveitar aqui e vou colocar aqui os arquivos do Switch já usado. Eu coloquei meu cartãozinho aqui no computador, então nós vamos visualizar os arquivos com ele rodando, certo? Para ver as diferenças. Ah, mas você pode falar assim, por que o pacote GNX sendo que não vai ter mais continuidade? Porque o pacote CNX, né, o CNX Pack do Costela é praticamente quase igual o do GNX, certo? Os dois são amigos, certo? O Goma, acho que não posso dizer o nome aqui, né, dele, mas o Goma, vamos dizer assim, junto com o Costela, são amigos. Então o programa é praticamente bem parecido, tá? Então nós vamos utilizar aqui em comparação esses pacotes. Então, bora lá para o vídeo, pessoal. Vamos começar pela primeira pasta do pacote, que ela se chama Atmosphere. Eu vou estar lendo algumas coisas para vocês antes, e depois nós vamos comparar os arquivos que temos aqui de cada pacote. Eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui com essa janela aqui. Essa janela é do pacote GNX, beleza? Vou voltar na raiz aqui, ó. Então nós temos a primeira pasta chamada Atmosphere, certo? Eu vou entrar nela e temos aqui esses arquivos do pacote GNX. O segundo aqui é do pacote Blackpear. Blackpear, não sei se você fala assim, né? Eu chamo assim. A última versão, 15.1, certo? E temos aqui a última janela desse lado aqui do meu cartãozinho SD. Então, o que é, pessoal, a Atmosphere? A Atmosphere é a principal custom firmware de cena do Switch, nas quais todas as outras se baseiam. É desenvolvida primeiramente ou primariamente por Michael, aqui eu não sei falar o nome, e pelo grupo Reswitch, né? Eu não sei se é assim também que fala. Se vocês quiserem saber mais, é só pesquisar esses nomes aí na internet, vocês vão achar sobre eles. É distribuída gratuitamente e seu código-fonte está publicamente disponível, beleza? Essa é uma das pastas mais importantes do pacote, é a que contém o próprio Atmosphere, além de todos os patches e módulos que adicionam funcionalidades a ele. Vamos dar uma pincelada aqui em cada uma das pastas nela contida, certo? Porque dentro dela tem pastas, conforme estamos vendo aqui embaixo. Então, a primeira aqui nós vamos ver o Atmosphere/config, certo? Que é essa pasta aqui. Então, temos essa pasta pacote GNX, temos no Blackpear e, consequentemente, também vamos ter ela aqui conforme nós formos usando o Switch. Vocês podem ver que tem uma pasta aqui, Automatic Backup, né? A mais que as outras não tem. Então, antes de a gente falar da config, vamos falar aqui do Automatic Backup, que vem antes aqui do config, que não tem no texto ali. Por quê? Porque é uma pasta que aparece depois que você começa a usar. Não sei se são todos os pacotes que criam essa pasta, tá? Porque essa pasta aqui, eu vou abrir para vocês verem, ela tem o backup, ó. Ela é um backup automático que é feito dos ProdInfo, que são as informações aí de série do seu Switch. Então, eu não vou mostrar para vocês aqui, mas tá, vocês podem acessar o de vocês para darem uma olhada aí no de vocês. Então, eu tenho aqui o código de série de serial do meu Switch e chamada BISKEY, né? BISKEYs.bin chama.
Depois, o segundo arquivo aqui é o código de série serial do meu switch, escrito prodinfo.bin, beleza? São os backups aí, né, do número de série. Também eu não sei dizer para vocês para que serve, mas deve ser importante porque é um backup, né, que eles fazem para a segurança do seu prodinfo. Voltando aqui na pastinha Atmosphere, nós vamos falar da pasta config. Aqui, como o próprio nome diz, estão alguns arquivos de configuração do sistema. De maneira geral, você não deve mexer aqui a menos que saiba exatamente o que está fazendo. As configurações do Atmosphere, que são uma das medidas de segurança do GNX para evitar ban, cortando a comunicação com a Nintendo. Por exemplo, outras coisas que você pode fazer aqui são ativar todos os cheats por padrão, tornando a maior parte dos jogos injogáveis, certo? Se você fazer isso, pode tornar a maior parte dos jogos injogáveis. Desativar o leitor de cartucho, você pode fazer aqui também no config. Redirecionar a localização dos saves da NAND/emuNAND para uma pasta do SD, que são features bastante experimental não recomendáveis. Ativar velocidade de USB 3.0 em todas as portas da dock também causa instabilidades não recomendável. Então aqui ele está falando tudo que pode ser feito aqui em config, só que ele não recomenda mexer em nada, tá? Porque são coisas que nós podemos fazer, só que causa transtornos aí no funcionamento do switch. Então ele fala aqui no final, enfim, melhor não mexer em nada por aqui. Então, pessoal, se nós abrirmos aqui a pasta config, vamos ver que temos alguns arquivos. Todos os arquivos que forem com a extensão .ini, você pode estar abrindo no bloco de notas, certo? Se nós abrirmos aqui o exosphere.ini, você vai ver que tem um jogo da velha aqui e umas escritas. Quando tem o jogo da velha, quer dizer que não está executando nenhum comando, é apenas alguns dizeres. Para nós entendermos melhor esses dizeres, nós temos que traduzir eles, beleza? Você pode estar traduzindo, se você quer ir mais a fundo, né? Você pode estar aí traduzindo no Google, né? E entendendo melhor como que funciona esse arquivo, tá? Para não ficar muito maçante também, eu não fui muito a fundo nessa parte, tá? Então aqui no Exosphere tem alguns comandos, aqui essa aqui é a parte de comandos, Exosphere, certo? E os comandos aqui embaixo, certo? Vou fechar aqui, eu vou abrir os outros só para ver se está igual, que nem aqui, ó, é diferente, ó. O Blackpear, ele não usa todos os arquivos, ele só usa o override, certo? Que aqui usa, e o system settings, beleza? .ini. Vamos ver, aqui o meu, como eu estou usando o switch, eu não sei se ele cria mais alguma coisa. Não cria. Então, como o meu pacote aqui, eu estou utilizando o GNX, então vai estar igual do GNX desse outro lado aqui. A próxima pasta que vamos ver dentro do Atmosphere é a pasta config templates. Essa pasta contém apenas arquivos de referência para a pasta config. Os que estiverem aqui dentro não fazem nada. E essa pasta, inclusive, pode ser deletada com segurança. Beleza? Então, essa pasta aqui não serve para nada, ó, config templates. Mas por que ela está aqui? Porque ela serve de referência para o config, tá vendo? Mas o pacote GNX usa apenas esses 4 aqui, desses arquivos que estão aqui. Se nós compararmos aqui o Blackpear, vamos ver que dentro da pasta config só temos 2 arquivos .ini, que ela não utiliza todos que estão aqui no config templates. Beleza? Ó, não utiliza. Mas o pacote do GNX utiliza já todos que temos aqui no config templates do Blackpear. Apesar que, se viemos aqui no config templates do GNX, temos um bct.ini. A próxima pasta aqui, dentro do Atmosphere, é a pasta Contents. A pasta Contents, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque nela que contém arquivos do sistema, certo? Que você não deve mexer, são esses arquivos que contêm a pasta chamada flags, tá? Vou abrir aqui, ó, só para vocês verem. Vou entrar aqui em Contents, ó, vamos abrir uma pasta, temos aqui flags. Todas que tiverem a pasta flags é do sistema, não pode mexer, tá? Você não pode alterar nada aí para não estragar. Só que dentro da pasta Contents nós temos arquivos
de traduções, conforme você vai instalando traduções no seu Switch. Tem arquivos de mod, se você instalar mod, arquivos de cheat também, vem parar tudo aqui, tá? Então, aqui se você entrar, ó, temos pasta flag, ó, tudo do sistema. Por quê? Porque aqui é o pacote cru, né, do GNX. Se formos entrar aqui no Blackpear, aqui no Contents, só temos 5 pastas, ó, 5 pastas. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, aqui ele fala para nós, deixa eu descer, ele fala aqui, ó, se você tiver algum problema com o módulo, com um módulo, uma possível solução é entrar nessa pasta flags e deletar o arquivo boot2.flag, impedindo o módulo problemático de carregar o boot. Como nós não sabemos para que serve cada pastinha aqui, cada módulo, no caso aqui o do GNX, certo? Nós não sabemos aqui, tem várias pastas, não sabemos para que serve cada uma delas, né? Mas se você estiver tendo problema de entrar em alguma coisa, pode ser esse arquivo aqui que ele está falando, boot2.flag. Uma dica que eu dou, no pacote GNX, eu já pesquisei, entrei pasta por pasta, a única que eu encontrei esse arquivo foi dentro da 1A, final 5.1A, tá vendo? Vamos entrar aqui, ó, flag, tem o arquivo boot2.flag, é a única que tem, as outras não aparecem. Se eu entrar aqui, ó, tá vazio já. Então, se tiver algum problema, vem aqui e deleta, porque ele fala para deletar esse arquivo. Já no pacote Blackpear, nós encontramos esse arquivo em todas as pastas. Ó, na primeira que entramos, na segunda aqui vai ter, terceira. Então todas vão ter, tá? Então deu alguma mensagem de erro aí? Às vezes pode vir aqui, se for relativo, né, ao Atmosphere, né? Lembrando sempre que nós estamos falando do Atmosphere. Se for alguma mensagem de erro falando que em relação ao Atmosphere, você pode vir aqui tentar apagar esses arquivos e ver se é isso o problema ou não, tá? Como ele fala ali. Então, a pasta Contents, aqui no meu caso que tem no cartão Switch, ele tem alguns jogos com traduções, então nós vamos encontrar aqui arquivos que não tem flag, ó, esse tem, aqui, um arquivo que não tem flag, o que é isso? Pode ser uma tradução, pode ser um mod, um cheat, no caso como eu não uso cheat, eu só uso traduções no meu Switch, então eu sei que isso aqui é referente a traduções. Todas as pastas que não tiver flags são traduções. Ó, tem um cheats aqui, ó. Não sei qual que é. Então tem uma pastinha cheats, flags. Então, vamos pegar a primeira aqui, também é flag. Flag, qual que era? A segunda? A quarta, ó, a quarta é tradução. A quinta já não. Então você vai localizando aqui qual que é do sistema e qual que não é. Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês é o seguinte: criem uma pasta chamada, ó, eu fiz assim, né? Vou aqui em jogos, ó, Nintendo Switch, atualização. Eu criei aqui uma pasta chamada complemento após a atualização e tenho aqui a pasta Atmosphere. Dentro dela eu tenho Contents e tenho várias pastas aqui salva. O que é isso? São todas as traduções que eu já instalei no meu Switch. Eu tenho um backup das minhas traduções instaladas. Então, vamos supor que um dia deve estar com problema aí a Homebrew CNX. Eu não consigo mais instalar traduções por lá. Ou na internet eu não consigo mais baixar traduções por lá para instalar no Switch. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pegar todas as pastas, selecionar tudo, copiar e colar no mesmo local do meu cartão SD. Tá? Que vai funcionar. Eu posso fazer isso também, tipo assim, eu formatei o cartãozinho e posso copiar esse arquivo, jogar lá no meu cartãozinho que eu acabei de formatar, né? Depois de instalar, claro, o pacote, coloquei o pacote tudo bonitinho. Eu posso jogar esses arquivos lá antes de instalar um jogo, que quando eu for instalar o jogo, provavelmente o jogo vai já iniciar traduzido, porque eu já coloquei os arquivos de tradução nele. Então essa é uma dica que eu acho muito legal de fazer. Antes eu usava bastante, agora eu estou usando menos o Switch, mas toda vez que eu formatava, eu pegava aqui esse arquivo, né, essa pasta inteira, e eu colocava no meu cartão de volta.
A outra pasta aqui que nós vamos falar é do XF, né? Pets. São pets aplicados à atmosfera, necessários para algum componente funcionar. Não mexa aqui, beleza? Então, aqui no pacote GNX, se nós entrarmos, temos aí os pets referente ao Bluetooth, ao Bootlogo, ao ESPets, NF ctests, né? Então são todos os arquivos .ips, tá vendo? Se entrarmos aqui, ó, todos são com extensão IPS, que nós não devemos mexer, beleza? Temos aqui, só para comparar, ó, vamos entrar no Blackpear, nós só temos o Bluetooth, o OES, né, ESPets e o NFIN. E aqui vamos ver se ele cria alguma coisa depois que eu estou usando. Então depois que eu estou usando, ele cria uma pasta aqui chamada ERPT Reports, que eu não sei o que é. Mas vamos abrir o X, né? Temos aqui o Bluetooth, o Bootlogo. Claro que ele vai ter os 4, porque ele é o pacote NX, então ele vai estar igual aqui o desse lado, beleza? Diferente da do meio, que é do Blackpear. Então vamos voltar aqui no cartãozinho e temos essa pasta nova aqui, ó, que não fala, né, no pacote padrão. O que é essa pasta aqui, pessoal? Vamos entrar para ver. Então dentro dela nós temos aqui vários arquivos que não dá dica para nós sobre o que é, né? Deve ser alguma reporte, normalmente são, né, reporta, que é, como é que eu não sei explicar isso para vocês, é alguma coisa que dá e ele responde para algum local esses arquivos. Tanto que, ó, 17/1, data de modificação, 17/1 foi alguma coisa quando eu usei o switch, que, né, modificou alguma coisa nessa pasta. Alguma coisa que nós fomos usando vai criando. Infelizmente eu não sei dizer, quem souber aí, comente nos comentários aí explicando pra gente para que serve essa pasta. Outra aqui que nós vamos falar é da Fatal Errors, pasta onde serão salvos logs de erros. Então quando dá algum erro aí no switch, quando você está iniciando o Recate ou quando estiver iniciando uma atmosfera, ele vai dar uma mensagem de erro às vezes. E essa mensagem de erro, o arquivo fica salvo, né? Pode ficar salvo nesse local, porque também tem logs, tá? Conforme eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui no meu cartãozinho, que eu já venho usando, ele tem a pasta chamada logs. Tem a pasta logs e tem aqui o Fatal Errors, certo? Vamos abrir o Fatal Error de padrão de fábrica, vai estar vazio, né? Claro. O do Blackpear também vai ter que estar vazio, porque, né, ninguém usou. E vamos abrir aqui dos cartãozinhos, ver se deu algum erro no meu cartão. Então no meu cartão até o momento não deu nenhum erro, beleza? Então aqui serve para isso, essa pasta. Agora nós vamos para a pasta de flags que tem dentro do Atmosphere. São arquivos de flag, basicamente servem para sinalizar para o sistema que alguma configuração está ativa, não mexa aqui, beleza? Então tomem sempre cuidado ao mexer nos arquivos, tá? Saiba em qual você pode mexer e saiba qual você não pode. Vamos abrir aqui o pacote NX, temos aqui esse arquivo, deve ser para limpar, ó, clean é limpar, né, o Stratosphere. Então ele limpa o Stratosphere para esse código que eu não sei exatamente o que é. Aqui no Blackpear não temos esse arquivo. Vamos ver no switch, no cartão do meu switch, temos, como ele é baseado no GNX novamente, né, falando, ele tá igual aqui o arquivo base, o pacote base. Então o próximo aqui é o HBL underline HTML. Aqui você pode bloquear acesso de homebrews a determinados URLs. Como estamos tomando outras medidas de segurança para evitar bans, não é necessário mexer aqui, certo? Então, não sei se vocês compreenderam aqui. Então, essa pasta aqui serve para quê? Para bloquear o acesso de homebrews, certo? Conforme você usa uma homebrew que necessita de internet, no caso o CNX, ele utiliza da internet, né, para pegar do servidor deles e instalarem as traduções, né, baixarem as traduções, baixarem os pacotes, mods e cheats. Então, isso daí é um acesso à internet, né? Então, são medidas aqui que você pode fazer, no caso não é para mexer, né, eu falo assim, mas não é para mexer nesse arquivo HBL, tá? Que não precisa, porque o switch ele tem outros métodos aí de segurança para você não levar ban,
beleza? Pode ficar tranquilo. Eu só dei um exemplo do pacote CNX referente ao acesso à internet, mas vocês podem ficar tranquilo que o pacote é 100% seguro, tá? Vocês podem usar, até indico vocês usarem ele para fazer as instalações aí no seu switch. Abrindo aqui a pasta, temos aqui o Accessible URLs, beleza? E temos aqui o TXT. E aqui só temos isso dentro dele. Vamos ver se no pacote Blackpeer temos alguma coisa. Temos a mesma coisa. E aqui do nosso cartãozinho temos também a mesma coisa. Agora nós vamos para a pasta chamada Hosts. Aqui você pode configurar domínios a serem bloqueados pelo console, efetivamente bloqueando a comunicação online com eles. Utilizamos no GNX o emu mmc.txt como uma medida adicional de segurança, bloqueando, como o próprio nome do arquivo diz, os domínios da Nintendo da emu mmc ou emunand. Isso poderia ser feito para a sysmmc, que é a sysnand, com um arquivo sysmmc.txt ou para qualquer uma das nands com um arquivo hosts.txt, mas não temos essa necessidade com o GNX devidamente instalado. Então, conforme ele diz, instalando certinho o pacote GNX, você não precisa se preocupar, tá, com essas funcionalidades aqui do Atmosphere. Vamos entrar aqui para conhecer a pasta hosts. Esse é do pacote, então nós temos aqui o arquivo TXT. Então eu vou ocultar aqui os IPs, porque eu não sei se dá problema para mim, certo? Então temos aqui o número de IP, né? Entre asterisco temos Nintendo e temos outras descrições aqui, né? Também nas outras linhas, certo? Aqui no Blackpeer nós temos, vamos neles também, pasta hosts. Aqui no Blackpeer nós temos já o default, default quer dizer o que? Padrão, tá? Então esse aqui é as configurações padrão, que vem vários IPs e vários HTMLs, vamos dizer assim, vários endereços, né? O correto é dizer, vários endereços, são padrões. Temos aqui a emu mmc.txt, certo? Temos, né, a parte de segurança aqui, que muda pra gente. E temos a sysmmc, tá? No pacote já do GNX não temos nem o default, nem o sysmmc. Beleza? Mas não precisam se preocupar com isso, porque, conforme ele diz, temos outras medidas de segurança aí, tá? Aqui, como meu pacote do meu cartãozinho é baseado no GNX, né? Eu só vou ter o default, que provavelmente ele deve ter criado esse default aqui, conforme eu usei, tá? E o emu mmc, porque o pacote GNX, conforme vocês viram, não vem o default. Seguimos aqui para a próxima pasta, chamada Keep Pets. Outra pasta de pets ao Atmosphere, não mexa. Então, nós já temos a pasta lá em cima, né? Com a Xpets, temos a Keep Pets. Dentro dela nós encontramos o default, o FS Pets. Vamos ver se no Blackpeer é igual. Ele fala para nós não mexermos nela, mas nós estamos apenas comparando elas, beleza? Aqui o default, né, é padrão, deve ser uma pasta padrão, vem arquivos IPS dentro dela, igual a outra pasta Pets lá em cima, que só vem arquivos IPS. Vamos ver o cartãozinho. Temos também o default, tá? Então, porque é baseado no GNX e também os IPS. Então, pessoal, vai acontecer de ter algumas coisas, no caso, que eu não sei, e coisas que também eles não explicam para que serve. Então, nós vamos ficar sem saber. Mas se alguém aí sabe para que, comente aí nos comentários para nós aprendermos. Próximo aqui é um arquivo chamado hbl.nsp. É o componente que possibilita que o Homebrew menu seja aberto a partir do álbum ou segurando o R ao abrir um jogo. Lembra, pessoal? Então, quando a gente entra no álbum, em vez de entrar realmente no álbum, ele faz o que? Ele entra nas Homebrews. E se você apertar o R e abrir um jogo, ele vai entrar sem a mensagem do Apt Mod, que é aquela mensagem vermelha que aparece em cima da tela, né? Ou, aqui continuando, ou como mais você tiver configurado, você mexeu nisso. Então, esse arquivo aqui, ele faz essa função. Não conseguimos abrir, eu tentei abrir ele no bloco de notas, mas abre
cheio de códigos, conforme vocês estão vendo, tá? Então, provavelmente todos os pacotes vão ter esse arquivo, todos se utilizam dele, certo? Ó, temos aqui, ó, em todo local, né? Ele se utiliza dele. A diferença, pessoal, eu vou falar para vocês a diferença entre o GNX, o CNX, né, e o Blackbear é o seguinte: se você utiliza o Blackbear, quando você clica para entrar no álbum, ele realmente entra no álbum como se você tivesse o switch original, sem desbloqueio. Para você entrar no álbum com o pacote Blackbear, você tem que fingir que vai abrir um jogo, né? Apertar o R do Joy-Con, segurar, tentar abrir um jogo, e aí sim ele vai entrar na parte de Homebrews, beleza? Essa é a diferença do pacote Blackbear e com o pacote NX. O pacote NX, o CNX, não. No momento que você já clica no álbum, ele já entra direto na Homebrews. O próximo arquivo aqui é o fuse-mtc.bin, né? Ele e o atmosphere/pact 3, não sei se é assim que fala. Então, são arquivos, né? São dois arquivos aí. Esses dois arquivos são utilizados no boot do Atmosphere, necessários para o seu funcionamento. O interessante, pessoal, é que no pacote Blackbear, por isso que é bom comparar para nós tentarmos entendermos, o pacote Blackbear, ele não utiliza o fuse. Ó, ele não tem esse fuse, certo? Ó, aqui nós temos o GNX, nós temos o fuse e temos o pact, certo? E aqui nós temos apenas o pact 3. E o pacote meu, né, do meu cartão, como é baseado no GNX, ele vai ter os dois, igualzinho o do GNX. Isso é interessante, né? Eu não sei porque ele não usa aqui o fuse. Outro arquivo aqui que nós vamos ver é o reboot_payload.bin. A payload que será carregada quando você segura o botão Power e reinicia o console com o Atmosphere rodando. No caso do GNX, utilizamos o Recate como reboot, né, _payload. Mas você pode substituir pela payload que quiser. Não mexa nisso se não souber exatamente o que está fazendo, tá? Então, esse arquivo aqui é o reboot, né, _payload.bin, é o arquivo que eles usam para executar quando você seleciona para ele dar o reboot para o payload, ele utiliza nesse arquivo, ele executa esse arquivo, beleza? Então, esse arquivo provavelmente todos vão ter, tá? Você vai encontrar ele aqui em todos os pacotes, beleza? Nosso último arquivo aqui dentro da pasta Atmosphere é o statosphere.roms. É o componente do Atmosphere que carrega os mods e módulos da pasta Contents. Tá? Então, para carregar o seu mod, o seu cheat lá, ele se utiliza aí desse arquivo, tá? É esse arquivo que faz a execução, né? Que puxa, né? Aqueles arquivos lá e processa e faz funcionar aí, no caso aqui que ele fala, os módulos, né? Os mods e módulos da pasta Contents, que são esse daqui. Então, nós vamos ter aqui no pacote GNX, vamos ter aqui também no Blackbear, consequentemente temos aqui no cartãozinho também. Então, pessoal, hoje nós vimos aqui a pasta Atmosphere. Próximo vídeo aqui da série nós vamos estudar sobre a pasta Backup, tá? Porque a pasta Backup e não a bootloader que vem logo em sequência no pacote padrão. Porque a pasta Backup, ela vem depois que você utiliza o switch, tá? Ela vem aqui antes do bootloader e ela só aparece depois que você faz algum backup no Recate. O que seria esse backup? Backup de Emunand, backup do boot 0 e boot 1, tá? Qualquer backup que você faça aí do backup da NAND, você pode fazer tanto da NAND quanto da Emunand, tá? O backup, e ele vai parar aqui nessa pastinha. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, para que serve essa pasta backup, e dentro dela nós temos aqui a pasta Restore para você voltar o seu backup aí no switch. Eu quero agradecer aqui grandemente a todos os inscritos do canal, agradecer ao pessoal que deixa o seu like, tá? Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado aí alguma informação para vocês, que vocês tenham compreendido
e que tenha te ajudado de alguma maneira. Desculpa por alguma falha, por não saber alguma coisa aqui, mas quem souber ou tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, comente aí nos comentários. Vamos trocar ideia, vamos aprender junto, tá, sobre o pacote. Quero também agradecer o pessoal que manda o Pix aí pelo código QR que tem aí na tela. Também agradecer os membros do canal que me apoiam demais, tá? E lembrando, não deixem de acompanhar a série. Eu espero de coração que tenha te ajudado de alguma maneira, ou que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. E desculpa pelo vídeo ser meio um pouquinho maçante, vamos dizer assim, por eu não ser extrovertido, né, por causa do meu jeito. Mas o importante aqui, no meu ver, é tentar passar alguma informação, que você aprenda alguma informação sobre o pacote, né? Que nós aprendamos junto, tá? O intuito é esse, nós aprendemos junto e assim nós podemos crescer junto, tá joia? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço pessoal, fiquem com Deus e até mais.